paz do Senhor, irmãos. Podeis assentar, irmãos. Nós vamos estar falando, irmãos, dentro do capítulo 12 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. E eu gostaria que, caso você quisesse fazer pergunta, você só levantasse a mão sobre o assunto, é claro, né? Se você não entender, você ter direito de perguntar para facilitar o entendimento. Amém, irmão? Amém, igreja? Qual é a minha intenção, irmãos, dando estudo dessa forma? No mínimo, fazer você se interessar um pouco mais pela palavra de Deus, que eu acho que já é um dever cristão, mas a gente percebe que a maioria dos crentes e obreiros não tem tanto interesse pela palavra, e a maturação cristã, ela acontece, ela é gradativa, mas ela acontece quando eu me interesso por isso, irmão. E a gente percebe que há uma grande quantidade de pessoas que não têm interesse em crescer espiritualmente. Crescer espiritualmente não é crescer em função ou pegar um cargo, não é isso. É eu crescer no conhecimento diante de Deus, conhecendo Deus. Amém? Amém, irmão? Então nós vamos combinar assim: o que você não compreender, você, então, levante a mão, o irmão vai dar o microfone para você e você faz a sua pergunta. Se for possível de resposta, nós vamos responder agora. Se não for possível, na próxima terça-feira eu trago a resposta para você. Vamos falar no capítulo 12 de 1 aos Coríntios. Abra a sua Bíblia, mantenha a Bíblia aberta nesse capítulo. Eu quero que você preste atenção. Nós vamos falar o versículo 1, 2 e 3 só. Não dá para falar mais do que só esses 3 versículos. E esses 3 versículos são a base para o entendimento dos capítulos 12, 13 e 14. Amém? Amém, irmão? Mas como eu não vou falar o capítulo 13 e 14, a não ser alguns momentos eu fazer uma breve citação sobre o capítulo, então nós vamos ficar só no capítulo 12 de 1 aos Coríntios. É preferível que você, se for possível, estude em casa. Então, o versículo 1, 2 e 3 é a base da compreensão dos capítulos 12, 13 e 14 de 1 aos Coríntios. Até aí tudo bem, irmão? Entendido, irmão? Então tá bom. Vamos ler o texto então, versículo 1, 2 e 3. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eres gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eres guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema, ou maldito. E ninguém pode dizer que Jesus é Senhor, ou Kyrios, senão pelo Espírito Santo. Amém? Coloque a ACF, a tradução ACF. Aí, volta no primeiro lá. Primeiro versículo. Isso aí. Agora vai lá no nosso slide. Dons do Espírito de Deus. A obra de Deus é feita por homens, os quais Deus escolheu para determinadas funções. Os dons são ferramentas para executar essas funções.
Deus escolhe você para trabalhar em determinada área ou função na igreja. Dons, ou o dom, ou dons, depende a quantidade de cada um. Uma pessoa pode ter mais de um, não tem nenhum problema. Ele é a ferramenta que você vai utilizar para trabalhar na função a qual Deus escolheu você para fazer. Quem é que sabe se você é escolhido para determinada função? Você. Só você e Deus podem determinar isso, irmão. Tem pessoas que ficam, pastor, eu queria que o senhor me ajudasse, porque eu não sei o dom. A melhor forma de descobrir qual é o dom que eu tenho, ou qual é a função que eu vou exercer, que Deus me escolheu para exercer, é lendo a palavra. Se eu não leio Bíblia, se eu não tenho conhecimento, dificilmente eu vou descobrir qual é a função que eu posso exercer na igreja. Certo é que cada função precisa de ferramentas específicas para se trabalhar. Então eu preciso, se eu sou escolhido para uma função, eu preciso buscar de Deus um dom para aquela função. Amém, irmão? Amém, igreja? Até aí, entendido? Entendido até aí, irmão? Então tá bom. Olha, acontece que na igreja as pessoas não estão mais, agora, a igreja contemporânea, as pessoas não estão preocupadas em fazer a obra, irmão. Esse é o grande problema que os pastores enfrentam na igreja odierna. A igreja nossa, eu vou colocar nossa aqui, Nova Olinda, eu não vou colocar a igreja de Cristo, porque ela é mundial e atemporal, então vou colocar a igreja Nova Olinda, por exemplo. Se existe algo para ser feito, aí a pessoa precisa de alguém para fazer. Quando você vai procurar alguém, você não encontra. Quando você encontra, a pessoa quer fazer, mas não quer fazer. Ele quer o nome da função, mas não quer exercer a função. Aí quando ele aceita a função que ele vai trabalhar, ele depois começa a olhar e falar, não, mas está tão difícil. Está difícil porque eu não tenho o dom. O dom eu tenho que buscar, irmão. Se eu não tenho determinado dom para uma função, se eu estou numa função e não tenho dom, eu preciso buscar. Se eu já tenho dom e eu estou na função, eu preciso fazer. Não adianta ter dom e ficar parado. Amém? Certo que todas as pessoas que aceitam Jesus, ela já aceita Cristo tendo uma função específica para ser feita no reino de Deus. Amém? E o Espírito do Senhor dar a quem Ele quer dar. Dom, o Espírito Santo escolhe a quem Ele quer dar. E você pode conquistar também. Então, o outro slide. A cultura da cidade de Corintos, irmão. Presta atenção. Qual era a cultura de lá? Era comum para os gregos verem pessoas em êxtase, fazendo adivinhações. Ou profecias, eu coloquei entre aspas lá para você, porque na realidade seria agouros, falando alguma palavra de conselho ou direcionamento. As pessoas que frequentavam os templos pagãos sempre estavam vendo pessoas em êxtase, ou seja, pessoas eufóricas, que tinha adivinhação, que tinha uma visão, um conselho, uma palavra do Deus deles para falar para a pessoa. Essa é a igreja em Corintos. A cidade de Corintos era idólatra, tinha vários deuses. As religiões da Grécia também tinham profetas, tinha revelação de mistérios em seus cultos. As expressões linguísticas de ministérios, os que assim procediam tinham status. Por exemplo, irmão, o camarada servia ao deus Apolo, e quando fazia o culto, ele caía no chão, e ele levantava e começava a falar uma língua,
e que ninguém entendia, e de repente ele conversava com alguém lhe pedia um conselho, ele tinha um conselho, uma adivinhação para falar para aquela pessoa. Esse sacerdote, ou essa pessoa específica no culto, ele tinha status. As pessoas gostavam dele. As pessoas aproximavam dele. As pessoas iam na casa dele. Ele tinha status. Os governantes gostavam de chamar essas pessoas para sentar na mesa. Tinha status. Agora você imagine o seguinte: essas pessoas que frequentavam esses cultos pagãos, que tinha revelação de mistério, que tinha adivinhação, que tinha línguas do jeito deles, que tinha conselhos para ser dado, que entrava em êxtase, converte e vem para a igreja. Quando essas pessoas chegam na igreja, começa a haver um problema. Porque aqui também tem batismo com o Espírito Santo, tem poder de Deus, tem unção do Espírito. A diferença, Paulo fala, acho que no capítulo 14, Paulo fala assim: o espírito do profeta é sujeito ao... A diferença é que aqui na igreja, o Espírito Santo não tira a consciência da pessoa e nem faz adivinhação, porque adivinhar aqui é pecado, agouros aqui é pecado, tentar acertar um conselho a alguém que Deus não falou é pecado. Mas essas pessoas vinham para a igreja. Aí eles encontram também um culto de ação de Deus. Se eles tinham o seu Deus, até hoje isso existe, irmão. Aqui no Goiás, pouco visto, mas no Nordeste, muito visto. Vou explicar para você. Eu dirigi igreja na Bahia, no Oeste Baiano, um bom tempo. Dirigi 2 igrejas no Oeste Baiano. E preguei em vários lugares na Bahia, Salvador, já fui em Ilhéus, eu preguei em vários lugares na Bahia. E uma das questões do baiano, do carioca, essas pessoas, uma das questões deles é que quando eles vão na igreja, eles querem encontrar aquele sentimento e aquela atitude e aquela compreensão que quase imita o candomblé. Então, se lá no candomblé eles ouviam o Deus deles falar com eles, tinha o estado de êxtase que caía no chão. Quando eles vêm para a igreja, eles querem algo maior do que isso. Inclusive, o jeito de pregar do baiano, do carioca, do nordestino é diferente do nosso, irmão. Pregar dessa forma que eu estou pregando aqui, pregar lá, na minha época que eu estava lá, era dizer que eu não tinha Deus. Eu já tinha que entrar aqui falando em língua estranha e profetizando. Porque se lá no terreiro eles ouviam o Deus deles falar, como que eu vou estar num lugar onde Deus não fala? Se lá o Deus deles mexia com eles e dava sentimentos eufóricos a eles, por que aqui não tinha? E eles questionavam isso. E quando eles vinham aqui, iam na igreja, eles queriam ver Deus falar, o nosso Deus falar com eles. Assim estava a igreja de Corinto. As pessoas começaram a entrar num estado de confusão nos cultos por causa da mistura que estava acontecendo. Então Paulo começa a escrever no versículo 1. Põe o versículo 1 aí, meu filho. Acerca dos dons espirituais, na minha Bíblia diz a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Preste bem atenção no versículo. Volta lá no próximo, no 3 aí, no slide 3, meu filho. Não, no 3, esse está no 2, aí. Compreensão teológica do texto, irmão. Eu comecei a explicar para você compreensão teológica. A cidade tinha um costume, uma cultura, uma forma, uma maneira, e eles trazem essa maneira e vem para dentro da igreja. Quando a pessoa aceita Jesus, ele vem carregado daquilo que ele aprendeu no mundo, ele não deixa lá, ele traz aquilo. Paulo está fazendo um contraste entre o mundo que eles viviam e a posição que eles ocupam agora diante de Deus. Paulo diz, olha, a respeito dos dons espirituais,
expressão dons ou assunto espiritual, que é a expressão dons espirituais aí, a tradução se deu da palavra pneumáticos. Pode ser assuntos espirituais, expressões dos dons ou dons espirituais. O lugar que o sujeito é a parte da frase é na realidade pneumáticos. Agora, o local que o dons é a parte forte da frase é charismata. Mas aí ele está falando exatamente dos dons usados, ou seja, a pessoa, a expressão dos dons. E ele diz, Paulo está tratando de uma manifestação do Espírito, de uma ação do Espírito de Deus. E ele diz, a respeito, a palavra a respeito aqui, ou em outra tradução, ele dá outra tradução no texto lá, a respeito dos dons, ele está respondendo uma pergunta que alguém o fez por carta. Alguém fez uma pergunta sobre os dons, exatamente pelo que estava acontecendo na igreja, e Paulo responde a respeito dos dons. Ele não está proibindo, não quero que sejais ignorante. Paulo está direcionando quanto à prática dos dons. Eu não quero que vocês tenham uma prática, o seguinte, vocês terão que ser umas pessoas mais sábias. A palavra ignorante quer dizer, vocês estão deixando de aprender. Vocês estão se escondendo para não aprender. Olhe para mim, irmão. Isso acontece muito no meio assembleano. Eu quero muito poder de Deus, muita graça. E quero pouca Bíblia, pouco conhecimento. Põe o próximo texto, meu filho. No versículo 2, a questão teológica do versículo 2, ele diz, põe lá para mim o versículo 2 lá, meu filho. Vós sabeis que eras gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eras guiados. Na minha Bíblia diz, sabeis outrora, quando eras gentios, deixáveis conduzir-vos a ídolos mudos, segundo eras guiados. Vai no 4 lá no slide. Eu tenho aqui, mas quero que você observe, irmão. Não, você está no 3. Aí. Ídolos mudos. Paulo faz uma contraposição. Olha o que Paulo fala. Olha, quando vocês estavam lá, os ídolos mudos falavam. Ídolo fala? Ídolo fala? Fala ou não, irmão? Então ele está fazendo uma contraposição. Ele está dizendo assim, ó, vocês eram guiados. Por que então, irmão? Tinha alguém por trás que os guiava. Porque os ídolos eram mudos. Desta forma, Paulo apresenta um argumento que eles extraviavam ouvindo Deus mudos. Eles eram conduzidos para o erro, sendo conduzido por pessoas que serviam um Deus mudo, um Deus que não falava. Mas as expressões espirituais dava a eles, aqueles que não eram cristãos, que estavam no sacerdote dos templos de deuses estranhos, idólatras, dava a eles um certo poder e controle sobre vocês. Conduzia vocês da forma que eles queriam conduzir. Você entendeu a questão teológica, irmão? Você entendeu, irmão? Um contraste entre o Deus que fala e o Deus mudo. Amém? Próximo slide, meu filho. É o versículo 3. Nesse versículo 3, portanto, a palavra portanto no grego está voltando o texto ao primeiro versículo. Ele diz, ó, portanto, vocês que eram guiados, eu disse para vocês que eu não quero que vocês sejam ignorantes, vocês que eram guiados, quero dizer a vocês, quero vos fazer compreender, quero ensinar a vocês, que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz que o Senhor é amaldiçoado ou anátema. E ninguém diz que Deus é o Senhor, senão pelo Espírito. Ele está aí fazendo uma questão hipotética. Ele está tentando explicar o seguinte, olha, aquele que tem Deus, volta lá no slide, lá, irmão, versículo 3, aí.
Portanto, Paulo faz um elo de ligação do que ele começou a ensinar lá em cima, não seja ignorantes, não foi isso que eu falei no versículo 1? Ele, portanto, eu não quero que você seja ignorante, portanto, Paulo explica que ninguém pode dizer que é controlado pelo Espírito e se faz ou fala algo contra Jesus. E nesse texto hipotético, ele está dizendo também que ninguém pode ser julgado por uma simples palavra. Ou seja, porque alguém fala algo bom aqui, não quer dizer que é o Espírito que está falando. Porque ninguém pode entender o que está dentro da pessoa. Pode ser que a pessoa, que é aquele que estava te guiando atrás dos ídolos, mostrava algo bom a você, que não era a realidade, mas vocês acreditavam. Então, portanto, não se pode julgar uma pessoa, sendo ele espiritual ou não, só porque ele está falando em mistério. Aprendeu até aí? Pergunta? Fale. Cadê o meu filho? O microfone aqui. Aqui, ó. A Luciana, aqui, ó, aqui na frente, a primeira pessoa aqui, ó. Há muito tempo atrás, pastor, tive uma revelação, só que eu fiquei com vergonha. Que até tinha uma revelação com a irmã Bislene na época, que falou que ia ficar enferma. Só que eu fiquei com vergonha de falar para ela. Aí depois, muito tempo atrás, já falou um testemunho, que ela ficou enferma. Não teve coragem? Mônica, quer fazer pergunta? A falta de coragem atrapalha Deus trabalhar. Aqui, ó, a Mônica. Pastor, tem uma igreja. Não, o nome de igreja não. Acho que o senhor vai saber qual que segue esse modelo e esse padrão de culto que parece mais com candomblé mesmo. Hoje tem muito essa questão. O diabo, ele nunca trabalha diferente porque ele não é criador, ele é imitador. Então você vê muitas igrejas hoje que parece ser igreja, mas quando você chega lá tem mais um sentido de outra religião, que não é o nosso. Aí as pessoas gostam de taxar a Assembleia de Deus como isso, mas não é a Assembleia de Deus, irmão. A Assembleia de Deus tem uma base cristã, espiritual e bíblica. Ela sabe o que está fazendo. Amém, irmão? Nessa questão hipotética, eu quero que vocês observem o seguinte. Para você entender. Você entendeu até aí, irmão? Então, eu te expliquei a você a parte da cultura, porque que tinha. Expliquei a você a questão teológica. Eu vou para a questão prática, que é a que mais me interessa em qualquer texto. Por isso que a maioria das vezes que você vê eu pregando, eu já salto direto do texto para a parte prática, porque a questão teológica não é tão interessante a você, até porque o que eu preciso que você faça é que entenda a Bíblia. Amém, irmão? Próximo aí, irmão. Compreensão prática do texto, irmão. Versículo 1, volta no versículo 1, meu filho. Acerca dos dons espirituais, não quero que, irmãos, que sejais ignorantes. Irmão, olha, ele está dizendo o seguinte, isso acontece muito em nosso meio. Eu não quero que vocês sejam desinformados, sem compreensão, e não busquem compreender o assunto, dons espirituais. A minha necessidade como crente, obreiro, trabalho na diretoria, faço algo no reino, eu preciso, quando eu ter alguma questão na Bíblia que eu não entendo, eu não devo julgar aquilo sem antes buscar uma compreensão do assunto. Eu não posso, igual já tem muitos crentes assembleando hoje falando que língua estranha não é de Deus, que batismo, o Espírito Santo não é de Deus, que profecia não tem mais, que acabou. Ele primeiro não busca uma compreensão do assunto, é ignorante no assunto, e por isso taxa o assunto como se não existisse. Não, primeiro eu tenho que procurar entender. E Paulo está dizendo claramente, acerca dos dons, acerca do assunto, acerca dessa questão da manifestação de Deus. Irmãos, eu quero que vocês não fiquem parados, aprendam sobre isso.
Ele está proibindo dons espirituais. Ele está dizendo que nós devemos crescer no conhecimento dos dons. Amém, irmão? Amém? Por que, irmãos? Busque ter conhecimento para não ser guiados por palavras vazias ou ilusão visionária. Paulo está fazendo um contraponto de novo. Os ídolos mudos, tinha alguém por trás que guiavam vocês de forma errada, e agora vocês estão na igreja, ainda existem pessoas que estão usando o Espírito Santo para manipular ou manobrar vocês, e vocês precisam buscar conhecimento, sabedoria, conhecer sobre o assunto, para não ser manipulado. Por que ter conhecimento? Para não ser guiado de forma que você conduza a sua vida, que venha atrapalhar a vida espiritual sua e de outras pessoas. Recentemente uma pessoa ligou para minha esposa e falou para ela, falou assim, mas como? Não deu certo o meu casamento, foi tanta profecia, era tanto de Deus, e Deus falou muito. Ainda tem muitas pessoas vivendo como se estivesse no mundo sendo guiado por palavras. Profecia de Deus. Batismo com o Espírito Santo é de Deus. Acontece, é real. Mas assim como naquele tempo existia pessoas que usufruíam de posições, porque estava sendo revelado lá nos deuses mudos, tinha as suas êxtase lá nos deuses mudos, existem pessoas no mundo evangélico que se aproveita dessa questão e quer se promover em cima disto, que é uma coisa que eu acho, irmãos, feio, atitudes incorretas, é eu usufruir daquilo que é de Deus, que é poder de Deus, e querer fazer, tem pessoas que querem controlar a gente com profecia, irmão. Quer dar direção à igreja com profecia. Pastor, está errado? Está, irmão. E isso serve para mim e para você. Eu preciso ter conhecimento para não seguir qualquer tipo de palavras. Eu coloquei embaixo ali, conhecimento destrói barreiras mentais. Na realidade, lá na frente eu quero falar outra coisa sobre isso. Mas, irmãos, muitas pessoas criam um bloqueio contra Deus porque ouviu uma profecia que não cumpriu. Aí quer depois taxar a profecia, mas não é. Não é. A Bíblia manda a gente julgar a profecia para não julgar o profeta, para não pôr em problema com o profeta. Mas você não pode jamais falar que não existe profecia, só que aconteceu algo errado. Ah não, alguém falou para mim e não cumpriu. E isso vai criando na sua vida bloqueio. Então, o que você faz com a vida? Busque conhecimento. A minha vida, irmão, profecia vem, eu ouço e falo, a minha esposa fala, e agora? Eu falo, se cumprir é de Deus. E se não cumprir? Não foi Deus que falou. Não foi Deus. É isso que Paulo fala. Se cumprir é de Deus. Se não cumprir, não é de Deus. Então eu excluo a profecia e sigo a minha vida cristã, crendo na palavra, crendo em Deus, crendo na vontade do Senhor. Então o conhecimento faz eu mudar de atitude comportamental diante daquilo que pode ser um bloqueio para a minha vida espiritual. Eu não vou parar de falar língua estranha porque alguém imita língua estranha. Eu não vou parar de profetizar porque alguém profetizou errado e não cumpriu. Eu não vou fazer isso. Tudo é de Deus. E já imaginou, irmão, no mundo de hoje, se o nosso Deus não falasse, como viveríamos nós? A questão é como nós ouvimos Deus. Amém, irmão? Slide 2 lá. Versículo 2. O êxtase, frenesi de pessoas não autentica como usados pelo Espírito. O versículo 2 diz assim: sabeis que outrora, quando eram gentios, vocês eram conduzidos a ídolos mudos, a errar. Eram guiados para o erro. Paulo pega isso aí, ó,
e coloca, volta lá no slide, meu filho, e coloca dessa forma, olha. Por que eu coloquei como base para a interpretação dos 12, 13 e 14, irmão? Você vai entender depois por que esse texto é importante. Quando Paulo fala, tem pessoas que, eu já vi muito isso, ele acha que se chegar perto da gente para profetizar e bater na gente, é Deus que está falando. Não é, irmão. Bater o pé não quer dizer que Deus está falando. Pode acontecer de Deus me usar e eu ficar eufórico? Pode, mas é euforia minha, não é do Espírito. Pode acontecer de Deus me usar e eu sair correndo aqui? Pode, mas é eu. É porque eu sou sanguíneo, é porque eu sou eufórico, é porque a minha natureza é assim? Tudo bem, mas eu não posso classificar isso como sendo usado por Deus, porque isso não dá autenticidade à mensagem. Não se dá autenticidade à mensagem porque eu estou correndo ou parado. Não. Se dar autenticidade à mensagem, se for profecia, quando cumpre. Se for língua estranha, quando Deus fala. Se for dons espirituais, haverá resultado, irmão. Terá resultado com os dons. Então, o êxtase e essa questão frenética que se cria, isso vem da nossa alma, o nosso emocionalismo. É normal acontecer. Porém, não pode fugir algumas regras. Que regras, irmão? Meu pastor me ensinou uma coisa. Dificilmente eu oro por uma pessoa colocando a mão na cabeça. Dificilmente eu faço isso. Geralmente eu ponho a mão no ombro. Primeiro, para não bagunçar o cabelo da pessoa, né? A pessoa penteia o cabelo com tanto esmero em casa, aí chega aqui, o pastor vai orar e balança a cabeça da pessoa e solta o ser humano sai daqui parecendo uma bandeira de feijão lá fora, né? E segundo, irmão, que é uma questão de autoridade. A Bíblia diz que se eu colocar a mão na cabeça e orar para Deus perdoar os seus pecados, o Senhor perdoa os seus pecados. E eu assumo eles. E posso fazer isso? Posso. Mas eu não tenho esse costume, aprendi a fazer o seguinte, eu ponho a mão no ombro, é a mesma coisa. Amém? E outra coisa, eu não levo você para a direita e trago para a esquerda. Não precisa. Essa euforia, ela não precisa dela. Mas se acontecer, não tem problema. É uma questão, eu não julgo a pessoa porque corre, irmão. Jamais eu faço isso. Eu não julgo a pessoa porque pula. Jamais eu faço isso. Quando a nossa alma se alegra, a gente se desperta, corre. Mas é a alma. Aí eu não posso colocar isso como, eu estou dizendo para vocês assim, isso não pode ser uma questão que autentica. É homem de Deus. Nossa, eu vi o camarada ali e ele pulava e cortava com um facão. É homem de Deus. Não é isso que se define como homem de Deus. É a ação do Espírito na nossa vida, na vida das pessoas. Levados, a palavra levados aí, que a Bíblia está falando, aqui na minha Bíblia coloca conduzir, né? Mas o grego é apago, quer dizer levar preso ou conduzir para longe. Vós era levados cativos por ídolos mudos. O que ele está dizendo? Na igreja não tem isso. Paulo está dizendo, eu não posso jamais permitir que uma pessoa se sobreponha a outra só porque fala em línguas. Línguas é de Deus, mas isso não me torna maior ou melhor do que ninguém porque sou profeta. Não. Eu não vou falar igreja não, mas na nossa regional, teve um pastor nosso que recebeu uma missionária para congregar com ele. Ela já veio como missionária, e a missionária chegou e já impôs. No primeiro culto ela falou, Deus está mandando eu dar uma palavra aqui no final do culto. E ele pau o microfone da missionária, e a missionária já, no segundo culto, no terceiro culto, no quarto, já virou brincadeira. Todo culto, no final do culto, Deus tinha uma palavra dela, e a palavra era porrada. Todo mundo em pecado, essa igreja aqui está fedendo. Aí o obreiro correu em mim, pastor, o que eu faço? Falei, manda ela embora, hein? Mas simples assim? Falei, simples assim. Ela não veio? Veio. A mesma porta que recebeu entrando, recebe saindo. Falou, a partir de hoje, irmã, será dessa forma. Quer assim? Não. Não quer não? Não. Eu falei assim, ela no mínimo te ajuda com o quê? Falou, nada.
Falei, nem dizima. Falei, não, então para mandar embora de vez mesmo. Não ajuda com nada, só atrapalha. Então, o que eu estou dizendo aqui, irmão? Eu não posso permitir que uma pessoa, porque é usado por Deus, se usufruir de status de homem de Deus, ou de servo de Deus, ou de serva de Deus, como se fosse algo sobrenatural aqui sobre todos. Não, isso não existe. Eu não posso deixar isso acontecer. E isso é conduzir a pessoa a passos largos. E você sabe, irmão, não se deve dar ouvido às palavras de ídolos mudos, profetada. Foi Deus que falou. Será? Se cumprir, foi? Essa aqui cumpre. Essa aqui cumpre. Essa aqui passa os céus e a terra e ela vai cumprir. Então, a questão de Paulo dizer assim, não seja ignorante, ele está dizendo, eu vou explicar para vocês o assunto para que vocês não se percam. Tem muitas pessoas que falam que eu perdi a unção. Quem me conheceu no começo do meu ministério, agora fala assim, o pastor Celino perdeu a unção. A mesma coisa que fez com o Simon, né, que começou na Rua Azusa, quando ele chegou no final do ministério dele, todo mundo tinha falado para ele que ele estava perdendo a unção. Não é, irmão? A gente vai ficando mais inteligente. Cadê o microfone, irmão? Pode perguntar. Você sempre foi controlado em questão de pular, essas coisas, ou você aprendeu com o tempo? Aprendi com o tempo. No início você pulava? Eu não pulava, mas eu era mais eufórico. Outra pergunta, sobre falar em línguas. A pessoa que já fala em língua, que já é batizada, ela simplesmente fala assim, vou orar em línguas. E começa a falar ou não? Com o tempo vai orando e fala. Então, aí é da pessoa. Tem pessoa que já começa falando em línguas. Isso aí já entra a pessoa e Deus. A gente não se interfere nessa questão. E tem pessoas que começam a orar e depois falam em línguas. Aí depende de pessoa para pessoa. Certo é que não é que a igreja de Coríntios estava imitando o que tinha no mundo, é que já existia na igreja. E até porque não teria como naquela época falar assim, um Deus que existe e não fala nada. Paulo pregando um Deus que não tinha poder nenhum, sendo que o Deus que estava nos templos lá mostrava o seu poder da sua forma, ou seja, o diabo trabalhava atrás das estátuas para mostrar o seu poder. E aqui a pessoa vinha para a igreja de Paulo em Coríntios e não encontrava nada, ficava um contraste meio fora de lógica. Aqui existia muito poder. O que Paulo chega é colocar as coisas em ordem, tirar aquilo que está errado, que eles fazem errado lá, não deixar que aquilo se sobreponha aqui, porque isso acontece, irmão. A pessoa vem do mundo, ele traz uma maneira de vida, chega aqui, em vez dele mudar de vida, ele quer impor a maneira dele aqui. Ele quer chegar e impor o jeito. Quantas pessoas eu já recebi na igreja, que eu já dei carta de volta. Irmão, está aqui sua carta, vai congregar em outro lugar. Pastor, por quê? Eu falei assim, porque você está querendo impor o seu jeito, e aqui não é o seu jeito, a sua forma de... aqui não é, irmão. Aqui não é. Então, entende isso? Entendo. Falei, pois é, você veio para mudar de vida, você não veio para mudar a igreja. A igreja está aqui. É o que Paulo estava dando ao povo. Olha, eu não posso deixar quem vem de lá, porque tinha trazido, a igreja tinha uma confusão tremenda, irmão. Aqueles que falavam em língua, aquele que profetizava era maior do que aquele que falava em línguas, e quem falava em línguas era maior do que o outro que curava, e não é porque eu sou bom, porque Deus me usa, vou colocar na sua linguagem, né, irmão? Porque eu sou o homem de Deus aqui, Deus me revela algo. Olhe para mim, irmão, a primeira questão, quando Deus usa alguém, se chama ética. Agora Deus me revela que alguém está em pecado, e eu aponto a pessoa no meio de todo mundo e digo que ele está em pecado, irmão? Falta de ética. Paz do Senhor para todos. Qual o sinal, pastor, de que uma pessoa ela é batizada no Espírito Santo? Falar em línguas. Mas mais na frente aí o apóstolo Paulo vai dizer que Deus, o Espírito Santo dá o dom segundo da forma que ele quer, para quem quer. E alguns ele fala línguas, profecia, ou seja, se alguém não fala língua estranha, mas fala em profecia, ele não é batizado com o Espírito Santo? Existem duas coisas diferentes.
batismo com o Espírito Santo é diferente de dom de variedade de línguas. Certo. Paulo está falando de variedade de línguas, é um dom que é usado por companheirismo. Dom de línguas, irmão, é um dom que você nunca está sozinho com ele. Tem que ter alguém que interprete. Então, olha, dom de línguas é uma coisa, batismo com o Espírito Santo é outra. Tem pessoas que são batizadas com o Espírito Santo, fala língua uma vez e nunca mais fala. Ele não tem dom de línguas. Ele só foi batizado com o Espírito Santo. Agora, por que a Igreja Assembleia de Deus crê dessa forma? Como que eu vou saber que alguém é batizado com o Espírito Santo se ele nunca fala em línguas? Então, para mim saber, ele vai ter que ter uma manifestação. Então, visivelmente, quando o pessoal em Atos, que é a primeira base do batismo do Espírito Santo, estava ali, o que foi visto foi que eles estavam falando em outras. Quando você vai ler o livro de Atos, todas as vezes que recebe batismo com o Espírito Santo, as pessoas veem porque eles falam em línguas. Agora, não é dom de variedade de línguas, aí é um dom. E o dom de variedade de línguas, ele tem duas funções, ele cumpre duas. Não vou nem falar isso aqui não, eu não estou falando sobre esse texto não. Mas na frente nós vamos falar sobre isso, tá bom, irmãos? Vamos à frente. Intimidade elimina. Isso eu quero que você lê alto, irmão. Intimidade. Vamos de novo, irmão, você decorar. Oh, Deus tem que falar comigo hoje. Deus tem que usar alguém na igreja para falar comigo. Intimidade elimina carência. Eu entro no meu quarto, dobro o meu joelho e falo com o Senhor, e a minha carência vai embora, e eu ouço Deus. Eu não preciso ficar atrás de alguém. Oh, irmão, vou dobrar o joelho aqui, põe a mão na minha cabeça aqui, irmão. Eu sei que Deus tem um recado na sua. Deus deu um recado de você para mim. Isso é carência. Carência. Se você está com carência de Deus, sabe o que resolve? Quarto e oração. Quarto e oração. Quarto e oração. Carência de Deus, quarto e oração. Amém, irmão? Entendido até aí? Possamos passar à frente. Próximo, aí. Ninguém que fala pelo Espírito de Deus pode de alguma maneira ter comportamento ambíguo. Dois comportamentos. Isso já aconteceu muito. O camarada se acha muito usado por Deus e você acompanha a vida dele, mas em casa, aqui homem de Deus, em casa o capeta. Então, aqui homem de Deus, na empresa, ninguém quer chegar perto dele. Misericórdia. E vem aquele crente enjoado, chato, nojento. Aquele crente nojento, rapaz, ele está vindo ali. Vamos espalhar. Aí os amigos espalham todo mundo que está chegando o crente. Quem é homem de Deus, ele não tem duplo comportamento. Primeira questão que tem que ver. Ele não pode, ao mesmo tempo que faz a vontade de Deus, faz a vontade do diabo. Isso é a parte prática do texto. Ninguém pode dizer que Jesus é Senhor e no outro lado falar que Jesus é maldito. Amém? As palavras muitas vezes não correspondem à realidade interna. O texto inverte a posição que Paulo coloca na questão hipotética. Ele coloca o seguinte, olha. Talvez eu tenha uma aparência boa, palavras bonitas, mas não é a realidade da minha vida. E muitos creem que eu sou um grande homem de Deus, talvez não seja. O que Paulo está tentando explicar numa questão hipotética? Ele está querendo explicar às pessoas que eu não posso julgar uma pessoa só pelas suas primeiras palavras, eu tenho que acompanhar a vida dele. Talvez você olha para uma pessoa aqui, irmão, eu já convivi muito assim. Tem pessoas que têm o hábito de xingar, irmão. Eu tinha um vice na minha igreja, vou nem falar o nome dele, vou ir nem aonde, não, depois você pode conhecer a benção, que era um grande, que ele não morreu, um grande homem de Deus, me ajudou extraordinariamente, me ajudou muito, irmão, muito. Todo lugar que eu passo, Deus me dá vice abençoado, mas esse vice, ele tinha o hábito de falar filho de uma égua. Então muitas vezes ele estava até trabalhando na igreja,
e caía um tijolo, um negócio no chão. Ah, seu filho de uma égua. É um hábito que ele criou. Ele falava para mim, pastor, mas tem dia que eu me policio tanto. E o trem não sai, rapaz. Continua aqui preso. Aí você não pode julgar a pessoa porque ouviu as primeiras palavras. Você vai ter que acompanhar. Então, eu não posso dizer que uma pessoa é grande porque tem palavras bonitas, e nem posso dizer que a pessoa não presta porque tem alguma palavra que o destrói, derruba a moral. Então, eu preciso acompanhar a pessoa. Fazendo isso, eu não vou julgar a pessoa logo na primeira vista. E nem vou aceitar uma pessoa logo de primeira. Amém, irmão? As expressões verbais devem ser provadas. Põe aí, 1 Coríntios 14, 29. Fale 2 ou 3 profetas e os outros. A igreja julga, irmão. Um profetiza, o outro profetiza, o outro profetiza. E a igreja fala assim, foi usado por Deus. A igreja fala, meninice. Pura carne, pingando sangue. Por quê, irmão? Porque a igreja, olha, voltando lá no primeiro versículo, irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Aprendam sobre as questões e assunto espiritual, porque quando você precisar tomar alguma decisão, você vai saber julgar de forma correta por conhecimento, por base. Amém, irmão? Amém? Resumindo, eu quero dizer a você, no resumo aqui, eu até coloquei 2 versículos lá, põe o próximo. Leia comigo, irmão. Mas isso é 2 versículos, só não vou falar onde ele está. Depois você procura na Bíblia aí e acha, viu? É 2 versículos. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Paulo estava falando a uma igreja, criança. Uma igreja que estava em fase de maturação. Uma igreja que tinha confusão, que tinha imoralidade, que tinha dissensões, partidos, que tinha problemas com as questões espirituais, mas graças a Deus que ele estava lidando com uma igreja. Porque há pessoas que acham que aqui dentro só está aqui porque é perfeito. E existe crente que está dentro da igreja e julga os outros porque se sente perfeito. E na realidade, nós só estamos aqui porque somos imperfeitos. Os perfeitos estão lá no mundo, ainda não aceitou Jesus porque não precisa dele. Os que vieram aceitar Jesus são imperfeitos, precisa de ser perfeito. Está buscando a perfeição aqui. Amém, irmão? Então Paulo está escrevendo a uma igreja e a base de todo esse julgamento dele aí, você vai entender o versículo capítulo 12, o 13 e o 14. Sendo que se interpreta o 12 diversidade, unidade, o 13 diversidade, o 14 maturidade. Ou tem muitos que só interpretam diversidade e unidade no 12 e o 13 maturidade, porque o 13 é o capítulo do amor. Então, se você observar, Paulo está tentando conduzir a igreja a um caminho de maturação sem apagar os dons espirituais. Ele não queria apagar, ele queria ensinar as pessoas a ser usadas por Deus, de forma que viesse ajudar no reino. Irmão, olhe para mim, você já imaginou como seria uma igreja que tivesse dom de cura, dom da palavra, dom do conhecimento, variedade de línguas, profecia, interpretação de línguas? Como seria essa igreja? Ministérios, pastor, evangelista, né? Ministério de assistência social, que é voluntário. Está entendendo o que eu estou dizendo, irmão? Uma igreja que tem essa diversidade de pessoas trabalhando na obra, servindo ao Senhor de forma correta e bíblica.
A igreja crescia de uma forma extraordinária. Já imaginou uma pessoa entrar no nosso meio e você olhar para ele e Deus te revelar a vida dele para você e você chamar ele e contar e explicar para a pessoa? Isso traz edificação, dom do discernimento. Alguém entrar aqui e você já olhar nele e falar: esse irmão aqui tem um problema, e é dessa forma, a vida dele está sendo destruída por causa desse espírito aqui maligno que acompanha. Você estaria tendo discernimento da vida da pessoa. É isso que Paulo está dizendo. Ele está instruindo a maturidade da igreja, para que essa igreja se torne um vaso usado por Deus. É o que eu estou tentando mostrar para você. Você não pode ficar parado, sem fazer nada, sem buscar nada, sendo que Deus tem algo extraordinário para a sua vida, em nome de Jesus. Vou falar uma realidade para você, irmão. A vontade de Deus é que o elo de intimidade entre o crente e ele fosse tão grande, que Deus conseguisse manobrar e falar e instruir, sem essa pessoa precisar de nada. Andava na rua sendo instruído por Deus, até no comprar, vender, contribuir, ajudar, conversar com pessoas, evangelizar. Seria um espírito falando a todo tempo na vida da pessoa. Nós não conseguimos chegar a esse estágio de perfeição, porém essa é a vontade de Deus. É a vontade de Deus. Então, para isso é que vem Paulo explicando como servir a Deus de forma correta. Amém? Deus te abençoa.